crianças! Hoje a tia Lília vai contar uma história da Bíblia sobre a primeira Páscoa e a segunda Páscoa também. Na primeira Páscoa, a gente vai começar a falar sobre o Egito. Lá no Egito era cheio de hebreus. Eles foram para o Egito para não passar fome. Chegando no Egito, eles começaram a se multiplicar. E como eles precisavam comer, eles começaram a ser escravos de Faraó. Só que eles não estavam gostando daquela situação. E eles começaram a ficar clamando, querendo algo diferente que acontecesse para o Senhor libertá-los eles daquela situação. E Deus usou Moisés para ir lá, chegar no Faraó e falar que ia acontecer 10 pragas. Nessas 10 pragas, muitas coisas iam acontecer, que era para ser liberto o povo hebreu. Só que o Faraó continuou com aquele coração duro, não ouviu o que Deus falou para ele. Deus usou Moisés para falar com ele. E ele ficou com o coração cheio de ódio, de raiva. E ele não ouviu. Passou 9 pragas. Moisés foi lá de novo e falou para ele que na 10ª praga ia levar todos os primogênitos. Faraó, do mesmo jeito, não ouviu, com o coração duro, com raiva, furioso, não obedeceu de novo a Deus. Só que Moisés também orientou o seu povo a passar sangue no umbral da porta e antes da meia-noite fazer uma grande festa. Nessa festa iria ter o cordeiro assado, pão sem fermento e ervas amargas. E assim aconteceu. Eles passaram o sangue na porta. E quando chegou o anjo da morte que passou, ele não entrou lá dentro porque estava com sangue. Eles estavam lá celebrando a primeira Páscoa conforme foi orientado a Deus. Pegou aquela carne daquele cordeiro que foi tirado o sangue, assou, comeu com pão sem fermento e ervas amargas. Porém, eles pegaram e com o Faraó não aconteceu a mesma coisa. E foi levado todos os primogênitos, até mesmo os primeiros animais foram levados. Mas Faraó, naquela situação, ficou desorientado e libertou o povo hebreu para que eles fossem embora. Deram ouro para eles e eles foram para a terra prometida. Chegando lá, eles ficaram morando por 400 anos. E eles sempre se lembraram do que os libertou. A festa o que libertou eles. Que foi a primeira Páscoa, que seria. Eles sempre comiam nesses 400 anos algo que lembrasse aquela vitória de ter obedecido a Deus. Que seria o pão sem fermento, a carne do cordeiro e as ervas amargas. Agora a gente vai falar sobre a segunda Páscoa. Na segunda Páscoa, a gente vai falar sobre Jesus. Que ele começou a ouvir e a entender as coisas que Deus falava com ele com 12 anos. Ele resolveu partir com a sua família para uma festa da Páscoa. E aos longos anos, ele começou a entender que aquele sacrifício que tinha sido feito lá na terra prometida de matar um cordeiro, que o cordeiro seria ele, que ele veio no mundo para ele morrer por nós, para livrar dos nossos pecados. E assim aconteceu. Jesus, ele foi para a cruz, ele morreu por nós, por mim, por você, livrou a gente de todo o pecado. Ficou lá sofrendo naquela cruz. Foi pro sepulcro, arrancaram uma pedra, fizeram um buraco, colocaram
corpo de Jesus lá dentro e fecharam de novo. Só que o povo hebreu, eles foram lá para fazer como os hebreus faziam. E aí o que ele fez, eles perceberam que Jesus não estava lá dentro. Jesus não estava lá dentro. Ele tinha ressuscitado. E os anjos do Senhor começaram a falar que ele estava vivo, que ele ressuscitou. O que leva a gente ficar longe de Deus? As nossas atitudes, nossos erros, nossas maldades, nossas mentiras, tudo que desagrada a Deus. O que faz a gente ficar próximo de Deus? O amor, a comunhão, a alegria. Só que tem algo no meio que sempre separa isso da gente. Porque o nosso coração, ele sempre tem que estar cheio da presença de Deus. E a cruz, Jesus, ele morreu por nós na cruz para ele tirar todo o pecado. Esse simboliza a segunda Páscoa. Jesus ter morrido, ser ressuscitado ao terceiro dia. Ele vive, ele está vivo. Ele é Deus que liberta, que transforma, que opera milagres, que ouve as nossas orações, porque ele ressuscitou. Essa foi a aula de hoje. Até mais, ficam com Deus.